Convido agora todos a abrir comigo a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. E vamos ler os versículos 16 e 17. 1 aos Coríntios 10, 16 e 17. Lemos assim: Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. É impressionante que o Senhor tenha deixado duas ordenanças, o batismo nas águas e a ceia do Senhor, como atos públicos que resumem de uma forma extraordinária o Evangelho. O batismo nós sabemos o que significa, a conversão, a passagem de uma velha vida para uma nova vida, e a ceia do Senhor, que era celebrada, como nós sabemos, pelos primeiros cristãos, constantemente, e que ao longo dos séculos tem sido o grande emblema da Igreja, que reúne a Igreja em toda a parte e que nos reúne hoje também aqui desta forma diferente. E nós precisamos entender e renovar o nosso entendimento a cada momento a respeito da ceia do Senhor. E a palavra-chave que nós queremos refletir nesta manhã é aquela que Paulo usa aqui algumas vezes neste texto, que é a palavra comunhão. Comunhão. Então Paulo diz: porventura o cálice não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão não é a comunhão do corpo de Cristo? Então esta palavra comunhão é uma palavra-chave, uma palavra muito importante. O que é que significa então comunhão, e comunhão no sentido de que Paulo fala? Em primeiro lugar, nós temos de distinguir o uso que esta palavra tinha no mundo, na sociedade secular da antiguidade, a palavra comunhão, koinonia, e depois veremos os usos que no Novo Testamento são feitos desta palavra. Os usos comuns, os usos no mundo, digamos assim, da palavra koinonia, da palavra comunhão, aplicavam-se a vários aspectos da vida. Por exemplo, ao casamento. O casamento é uma vida de partilha ou de comunhão com outra pessoa. Então os irmãos estão a ver que comunhão tem este sentido muito íntimo, muito pessoal, de tal maneira que designa a união conjugal. Havia também outros usos, como por exemplo uma sociedade comercial. Quando havia um estabelecimento de uma sociedade, estabelecia-se uma relação também de koinonia, de comunhão. Alguém que é dono de alguma coisa, mas que permite que outros partilhem dos benefícios, possam usufruir desse bem, é também uma relação descrita por comunhão. Aqueles que podem ter comunhão partilhando dos bens daquela pessoa. E há mesmo até um sentido, ainda dentro dos usos seculares desta palavra, que é uma atitude de generosidade que permite partilhar com outros aquilo que é nosso, por oposição a um espírito egoísta que procura ficar com uma coisa só para si. Então estes são alguns usos que no grego da antiguidade se encontravam para a palavra que é traduzida por comunhão. Na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra comunhão traduz a palavra koinonia quase em todas as circunstâncias e designa três realidades. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para estes três aspectos, ou estas três dimensões da comunhão. A primeira, nós muitas vezes não estamos apercebidos que a comunhão começou na eternidade e designa a relação que existe entre o Pai e o Filho. Então, a relação de comunhão, que nós sabemos que é de amor, que é de partilha, que é de entrega total, entre o Pai e o Filho, é algo que já existe desde a eternidade. Mas que
através de Jesus, o Filho, desceu até ao nosso tempo. Então a comunhão que existia entre Deus Pai e Deus Filho entrou na nossa história quando o Filho se fez carne e passou a haver uma comunhão de um homem perfeito, que era Jesus, com o Pai. E nós lemos muitas vezes Jesus a falar dessa comunhão. Por exemplo, em João 17, 23, nós lemos assim: eu neles e tu em mim. Esta comunhão. Eu neles e tu em mim. Para que eles, e referimos àqueles que se agregam à comunhão através de Jesus, que somos nós, para que eles sejam perfeitos em unidade. Um outro texto também, na primeira carta de João, 1:3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, quando nós cremos em Jesus, quando nós somos lavados no sangue de Jesus, nós somos aceites nesta relação de comunhão que desde a eternidade existe entre o Pai e o Filho. Isto é absolutamente extraordinário, irmãos, porque quem sou eu, quem é o irmão, quem somos nós, para participar de uma relação tão sublime, tão santa, tão sagrada como aquela que existe entre Deus Pai e Deus Filho. Mas é isso mesmo que o Senhor nos oferece. E João diz: isto vos anunciamos para que também tenhais comunhão connosco. Então, o convite à salvação é um convite para nós participarmos, partilharmos da comunhão que existe entre o Pai e o Filho. E é evidente, irmãos, que não há possibilidade alguma de haver comunhão com Deus, de entrar nesta relação de comunhão, sem ser através de Jesus. Então, a unidade que existe entre os crentes é uma unidade de comunhão. E o terceiro aspecto, digamos, desta comunhão, então, é a comunhão que nós podemos chamar horizontal. Quer dizer, a nossa comunhão com Deus é uma relação vertical, através de Jesus, mas, ao mesmo tempo em que nós entramos numa relação com Deus, nós também entramos numa relação horizontal com os nossos irmãos. E as duas coisas são inseparáveis. Isto é muito importante porque ninguém pode querer ter uma relação horizontal sem ter uma relação com Deus. Então, todas as teses do ecumenismo, de juntar religiões, caem por terra porque elas não partem do princípio básico, que é a única maneira de nós termos comunhão é através de Jesus. Se não houver Jesus, se não houver este canal de comunhão, não há também comunhão horizontal, comunhão entre os irmãos. Então, a única e verdadeira comunhão na Bíblia é a comunhão com Deus através do seu Filho, que resulta no direito a participar das bênçãos do Espírito com os meus irmãos. Portanto, na Igreja não há outra comunhão. É com Deus, em primeiro lugar, através do Filho. Então, o cálice da bênção, como fala aqui o apóstolo Paulo, o cálice da bênção é uma designação que todo judeu conhecia, porque era o cálice que eles usavam na Páscoa, chamado cálice da bênção. Então, o cálice da bênção fala do perdão dos nossos pecados, da vida que nós alcançamos em Jesus. Fala da forma como nós entramos na comunhão. Então, é o cálice da bênção, é o sangue do Cordeiro que foi derramado por nós, que nos lava e que nos dá acesso ao Pai. E, em segundo lugar, esta comunhão é com os irmãos, feita pelo Espírito. Então, o Espírito Santo é aquele que une os irmãos nesta comunhão. O Espírito que opera no corpo, que promove e que mantém a unidade do corpo. Uma unidade que foi gerada quando nós entramos na comunhão, na esfera da comunhão de Deus com o seu Filho, e em que nós participamos pela graça de Deus através do sacrifício de Jesus. Eu creio que todos nós entendemos isto. E precisamos de compreender isto quando nós participamos da ceia. E Paulo teve de reforçar estes aspectos
porque na igreja de Corinto ele encontrou vários problemas. A igreja de Corinto era uma igreja muito paradoxal, tinha muitas bênçãos, por exemplo, tinha muitos dons espirituais, mas também tinha problemas gravíssimos, sobretudo dois, que Paulo vai procurar abordar nesta primeira carta. E depois na segunda, e há mais cartas que não estão no cano da Bíblia, nós vemos a preocupação constante de Paulo com esta igreja. O primeiro grande problema é a imoralidade em que esta igreja vivia. Corinto era uma cidade que era um porto, onde passava muita gente, era uma encruzilhada de muita gente, muito comércio, e também de muitas religiões, e também um centro de grande imoralidade. Então era algo que impregnava a vida daquelas pessoas. Muitos deles tinham um passado terrível. Mas o problema não é o passado, o problema é quando na igreja se mantêm certos comportamentos que o Senhor condena claramente e que quebram a comunhão. Porque a única coisa que pode quebrar a nossa comunhão é o pecado, não há mais nada. Então, se a igreja admitisse o pecado, como estava a acontecer, inclusive, com alguns casos muito grosseiros de que Paulo fala, não podia haver comunhão. E Paulo fica admirado como é que a igreja não estava a lidar com aqueles assuntos, como é que a igreja não percebia que era necessário vencer o pecado para manter a comunhão. E hoje, irmãos, nós temos a mesma tarefa difícil. Hoje a nossa sociedade é uma sociedade que eu já nem digo que é imoral, é amoral. Não há uma sensibilidade moral, é tudo muito relativo. E às vezes na igreja nós começamos a ver que os irmãos adotaram a mentalidade daí de fora. Então é aquilo que é dos antigos, do antiquado, aquilo que é moderno, aquilo que é... E não há nada disso na Bíblia, irmãos. Há aquilo que é certo aos olhos de Deus e aquilo que é pecado, que é a transgressão da sua lei. E nós, como igreja, nós temos de clamar muito uns pelos outros. Temos de vigiar e temos de corrigir, como Paulo diz, porque não tirais do vosso meio o iníquo, referindo-se àquele que estava num pecado muito grosseiro. Às vezes temos de operar disciplina na igreja. Não é por falta de amor. Amor não é achar que o pecado é bom para a igreja. Amor é corrigir o pecado e amar o pecador para que ele possa voltar à presença do Senhor. Nós temos de compreender, se nós queremos manter a comunhão, esta comunhão bendita, nós temos que vencer o pecado na nossa vida e na vida da comunidade. O segundo problema que Paulo encontrou em Corinto foram as dissensões entre os irmãos. Logo no primeiro capítulo, Paulo fala desse assunto e ele estava também impressionado porque havia uns que diziam que eram de Paulo, outros seguiam Apolo, que foi um pregador que veio depois de Paulo, outros que eram de Cefas, que era Pedro, outros até diziam, eu sou de Cristo. E havia fações, havia dissensões, havia grupos, havia falta de unidade, quer dizer, não havia comunhão. Como é que era possível haver comunhão se entre os irmãos havia este tipo de barreiras? Então nós sabemos que hoje é muito fácil nós também criarmos fações, grupos. Porque uns são de Paulo. Quem era Paulo? Paulo foi o fundador da igreja. Então, alguns tinham uma natural gratidão a Paulo, porque, afinal de contas, se não fosse Paulo, não existia a igreja. Então, muitos estavam dependentes, até emocionalmente, gratos, porque Paulo foi o fundador. E, meus irmãos, e nós estamos muito gratos por quem nos ensinou o caminho do Evangelho. Mas apenas aquele irmão, aquela irmã, foi um vaso que Deus usou. A nossa gratidão é com o Senhor. Então, esta dependência que muitos têm daqueles a quem chamam meu pai espiritual é muito perigosa, porque pode nos levar a um caminho em que nós estamos a seguir um homem. E maldito o homem que confia no homem, diz a palavra. Então, às vezes, o fundador pode se transformar num afundador. E nós temos que ter cuidado. Outros estavam ligados a Apolo. Quem era Apolo? Era um judeu que se tinha convertido,
de Alexandria. Alexandria é o grande centro cultural daquele tempo, onde havia uma escola de retórica. A retórica é o uso da oratória, como convencer as audiências, como persuadi-las. Então, os retóricos ensinavam como entusiasmar uma audiência, como emocionar as pessoas. E hoje há muita gente também que gosta disto, gosta de oradores que falam alto e depois baixam o tom da voz, que emocionam, que contam histórias e seguem isso. Ficam emocionados e seguem isso. Há outros que seguem Cefas. Cefas era a grande referência. E era a referência até histórica, todos conheciam o apóstolo Pedro. Talvez muitos não soubessem os problemas que Pedro tinha tido e que Paulo teve de corrigir. Porque Pedro teve lá uns desvios, ele começou a fazer uma espécie de transigência com o legalismo judaico e Paulo teve de o pôr na ordem. Mas claro que estas coisas não eram sabidas, as fraquezas de Cefas, mas muitos seguiam a Cefas. Mas eu acho que o grupo mais perigoso era aquele que dizia, eu sou de Cristo. Irmãos, hoje nós encontramos pessoas assim. Pessoas que dizem, não, eu cá, igrejas para mim não fazem sentido, porque eu sou de Cristo, eu sigo a Jesus. O que eles querem é dizer o seguinte, que o seu entendimento pessoal é o que prevalece sobre todos os outros. E esquecem-se de uma coisa, é que se eu sigo a Cristo, se eu quero ter comunhão com Deus através de Jesus, automaticamente eu tenho que ter uma relação com os meus irmãos. Eu não posso viver fora do corpo. E hoje, meus irmãos, nós notamos que na Igreja de Jesus há muito o mesmo problema. Hoje nós vivemos no meio de muitas denominações. As denominações, irmãos, o mal não está nas denominações. Porque denominação quer dizer um nome. Então as igrejas têm que ter nomes. Há pequenas variantes. Há um corpo comum de doutrinas em que nós cremos, mas depois há pequenas variantes. Não há mal nenhum nisso. O problema não está na denominação, está no denominacionalismo, quer dizer, no apego à denominação. Há um grau de apego, de amor à denominação, que é absolutamente doentio. Há denominações que se julgam superiores a outras. Há outras que são exclusivistas. Eu conheço, pelo menos, uma denominação que não deixa que um crente de uma outra igreja evangélica em comunhão não permite que participe da ceia do Senhor. Porque é só aquela denominação. Então, meus irmãos, há de facto separações, há divisões, há fações. E o Senhor um dia há de julgar aquelas que não foram justificadas. Porque há coisas que justificam a separação. Quando há heresias, por exemplo. Mas a oração de Jesus, em João 17, 23, foi esta. Quando ele orou ao Pai e disse, eu neles. Quando nós cremos em Jesus, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós pelo seu Espírito. E tu, ó Pai, em mim, cá está a comunhão, para que eles, a Igreja, sejam perfeitos em unidade. Esta unidade não é gerada por nenhum homem. Nós não podemos gerar comunhão. É o Espírito que gera. Quando nós nos agregamos ao Pai e ao Filho pela fé, nós passamos a ter comunhão uns com os outros. Passamos a ser um só pão, um só corpo. Então, meus irmãos, hoje nós gostaríamos de lembrar aqui aos irmãos as bênçãos da comunhão. Que cada um de nós possa hoje entender este facto extraordinário. Nós entramos na comunhão que o Pai tem com o Filho. Que coisa extraordinária! Nós partilhamos desta bênção. Por isso Jesus disse, pedi ao Pai, pedi. Ele vai vos atender porque nós estamos na comunhão, na mesma comunhão. E perante a mesa da ceia do Senhor, hoje nós também temos um tempo para nos examinarmos a nós próprios. A palavra do Senhor diz, cada um examine-se a si mesmo. A ceia é um momento para nós nos examinarmos. E há duas perguntas que nós queremos deixar, que decorrem das palavras de Paulo que nós comentamos. A primeira é esta. Estou a viver em santidade ao Senhor? Estou a lutar
na minha vida contra o pecado e estou a vencer? Estou a valorizar o cálice do sangue, o preço caríssimo que foi pago. Será que eu estou a valorizar ou estou a voltar à imundície do pecado? Hoje é um dia de eu me arrepender e dizer: Senhor, santifica a minha vida. Eu quero ser Teu, perdoa o meu pecado, ajuda-me a vencer o pecado na minha vida. A segunda pergunta e o segundo exame que nós devemos fazer a nós próprios é: estou eu a viver em comunhão com o corpo? Ou estou a isolar-me? Ou estou a querer até ocupar uma posição que não é a minha? Será que eu estou a deixar que entre em mim um espírito de condenação dos irmãos, de crítica, de superioridade dos outros, até de separação dos outros? Ou entendo eu que eu partilho do mesmo pão, que eu estou na comunhão do corpo, uma comunhão sobrenatural do Espírito no mesmo corpo? E hoje é também um tempo para nós nos arrependermos. Se alguém precisar, tem de perdoar ao irmão. Perdoe ao seu irmão. Disponha-se também a fazer parte viva da igreja. Hoje nós temos aprendido melhor que a igreja não é um edifício. Nós estamos a sentir, a igreja é uma relação de amor entre os irmãos. Então disponha-se a integrar a igreja. Não se iluda pensando que pode ter comunhão com Deus e não ter comunhão com os irmãos. Isso não existe. Se não tem comunhão com os irmãos, provavelmente também não tem comunhão com Deus. Então nós precisamos levar isto muito a sério. E se alguém está fora da igreja, seja a nossa igreja, seja outra igreja evangélica, nós dizemos: irmão, volta à comunhão. O irmão precisa ter um pastor, precisa ter irmãos, precisa de ser ensinado, precisa de ser corrigido, que ninguém gosta, mas é muito importante. Precisa de ser amado. Busque integrar-se e estar na comunhão. E agora, irmãos, para terminarmos o nosso culto, nós vamos escutar um hino que o Grupo Louvor preparou, alguns irmãos no Grupo Louvor prepararam, e que é uma oração. O hino é Aviva-nos. E é uma oração para que o Senhor sempre nos avive, que aviva a sua igreja nos nossos dias, para que nós possamos estar cheios do Espírito Santo. Vamos ouvir e com eles vamos glorificar o nome do Senhor. No templo se apagar.